A paz de Deus seja com todos vocês. Hoje eu vou ler aqui uma parte do Evangelho de João, do capítulo 7, do versículo 1 até do versículo 53. Diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa das barracas, tabernáculos, tabernáculos, né? Disseram os seus irmãos: Saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus seguidores vejam as obras que fazes. Porque ninguém, porque não existe ninguém que procure ser reconhecido, que faça alguma coisa oculto. Se você de fato faz essas coisas, se manifeste ao mundo. Versículo 5: Porque até mesmo os irmãos de Jesus não criam nele. Disse-lhe Jesus: Ainda não é chegado a minha hora, mas o tempo de vocês já está chegado. O mundo não tem nenhum motivo para odiar vocês, mas ele me odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras do mundo são más. Sobe vocês à festa. Eu ainda não subo a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprindo. E havendo-lhes dito isso, Jesus ficou na Galiléia. No versículo 10: Mas quando seus irmãos tinham subido à festa, ele também subiu, não manifestamente, mas às escondidas. Ora, os judeus procuravam Jesus na festa, e diziam: Onde está ele? E havia grande multidão entre a multidão a respeito de Jesus. Diziam alguns: Ele é bom, e outros dizem: Não, ele antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por causa do medo que tinham dos judeus. Mas no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam, dizendo: Como que você sabe tudo isso se você nunca estudou? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela minha doutrina, vai saber se ela realmente provém de Deus ou se eu estou falando a respeito de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Por acaso Moisés não lhes deu a lei, e nenhum de vocês observa a lei? Por que vocês procuram me matar? A multidão respondeu e disse: Tu tens demônio. Quem procura te matar? Respondeu Jesus e disse-lhes: Eu fiz uma obra, e todos vocês ficaram admirados, pelo motivo de que Moisés deu a vocês a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas sim dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, vocês indignam contra mim, porque no sábado eu curei de todo um homem. No versículo 24. Não julgues, parem de julgar segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este que procura os matar? Eis que ele está falando abertamente. E nada lhes dizem, porventura sabeis verdadeiramente os principais que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando o Cristo vier, o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. Jesus chamava no templo, ensinando e dizendo: Vocês de fato me conhecem e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço, porque eu venho do lado dele, e foi ele que me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este homem tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele. Essas coisas os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para aprenderem. Mas disse-lhe, pois, Jesus: Ainda estou um pouco tempo com vocês, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não me acharão, e aonde eu estou vocês não podem ir. No versículo 34, 35. Disseram os judeus, pois, uns para os outros: Para onde ele irá, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, ensinará aos gregos? Que palavra é esta? Que disse: Buscareis, vão me buscar e não vão me achar. E aonde eu estou, vocês não podem ir.
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que acredita em mim, como fala a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber, e os que nele creram, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. E outros diziam: este é o Messias, o Cristo. Mas outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Aí assim entre o povo havia divisão por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele. E os servidores foram se encontrar com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não trouxeram? No versículo 46. Responderam os servidores: nunca um homem algum falou dessa forma que como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: vocês também foram enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus, mas esta multidão não sabe a lei. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. É maldita. Nicodemos, que era um deles, aquele que anteriormente foi se encontrar com Jesus à noite, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir ou ter conhecimento do que faz? E responderam eles e disseram: e você, também da Galileia, examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada pessoa foi para a sua própria casa. Você repara que Jesus, ele foi para a festa e ele fala, né? Não julguem segundo a aparência, mas falem segundo a verdade, a justiça de Deus. E então aqui você vê as palavras de Jesus, ele fala que eles não sabiam de onde ele é, porque eles também não creiam nele. E ele fala: aquele que me enviou é verdadeiro. Ele fala, ele estava ensinando no templo, né? E lá, né? Então ali você vê Jesus dizendo, né? E por isso que existe o motivo da crucificação de Jesus, né? Porque que Jesus seria crucificado, porque eles não conseguiram prender ele em nenhum momento. Tentaram jogar ele em uma montanha, né, alta, monte alto, e não, e ele, né, saiu no meio deles. Eles não prenderam, porque não era chegada a sua hora, estava no início ali. Então ali aqui tu já tá no meio, né? Tá quase. Mas Jesus ainda não seria morto, né? Porque não dessa forma. Ele seria morto. Ele seria morto. Ele seria morto por por crucificação. Por crucificação. Então você vê aí, né? Jesus repreendendo os fariseus. E até hoje você vê pessoas que estão exatamente iguais que os fariseus, falam coisas que não sabem da Bíblia, pegam versículos fora do contexto, falam, afirmam uma determinada coisa. E hoje tu vê muitas denominações. Eu não vou em denominação, ia, né? Mas não vou mais, não sou contra. Mas não é isso que salva. O que salva é Jesus e não a igreja. A igreja é nós. E você vê que muitas pessoas são enganadas por muitos religiosos, não todos, mas eles estão mais ainda do que os fariseus, porque eles ensinam doutrinas erradas. Que doutrinas são essas? Tipo assim,
O dízimo é obrigatório? A pessoa receber a bênção de Deus? Não. O dízimo não é obrigatório, cada um tem o direito de dar-lhe, mas ninguém é obrigado. é, ninguém é obrigado a um dízimo, né? Deus abençoa a pessoa mesmo que ela não dê, lógico. Isso é uma doutrina que muitos aprendem. E outras doutrinas também, que é obrigado, que você deve, né? Que é obrigatório você ir em igreja, mas não é, gente. Jesus nunca mesmo mandou uma pessoa frequentar em um determinado lugar como se fosse ali o único lugar a culto a Deus. Sendo que não, Jesus disse: adorarás Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procurou os tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não importa se você vai ou não, importa você crer em espírito e em verdade. Então não importa, entendeu? Então eu vejo isso e eles estão mais ainda do que os fariseus. Não todos, né? Mas muitas pessoas ali pegam versículos e eles afirmam tais coisas, né? Afirmam lá que, que a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, sendo que não, né? Não, é um versículo fora do contexto, né? Não é verdade isso. Vai se retirar no sentido de permitir tais coisas, mas não que vai ser retirado. Então, eu vejo isso também, tem muitos que se dizem pastores afirmar isso. Mas não é verdade, gente. O contexto ali não está falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, gente. Lógico que é. Jesus, primeiramente, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse outra pessoa e não fosse Deus, então como que Jesus ia ser o Filho de Deus? Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Vai tiver a manifestação. Então, o Espírito Santo tem esse nome, Espírito Santo. Mas é sim o Espírito de Deus. Então hoje você vê que Jesus repreende. Que você não deve julgar segundo a aparência, mas segundo a justiça. E ele. Então é isso. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.